Olha, tiveram pessoas muito importantes ali nesse vídeo pra mim. Mas é muito bom receber esse carinho, porque assim, o que eu mais faço na vida e que eu quero fazer, e eu falo sempre nos meus espetáculos lá, eu nunca imaginei ser um mestre de cerimônia, né, gente? E falar pras pessoas e conseguir ser ouvido é algo muito bom. Porque muitas vezes você fala, as pessoas não entendem. E eu, todas as vezes, eu falo que eu peço para que Deus me use para que eu seja um instrumento aqui em terra, para que eu fale coisas que edifiquem a vida das pessoas. Tive uma carreira muito vitoriosa como ginasta, mas o que eu mais considero que eu tive é ter uma vida vitoriosa como pessoa. Obrigado. Ai, que demais. Ó, você vai ficar aqui com a gente, que a gente vai mudar de assunto agora. A gente vai falar de relacionamento tóxico. Você já teve algum relacionamento tóxico? Você vai contar suas experiências, que vai ajudar a gente, vai? Ó a carinha dele, ó. Ih, babai, tanta coisa que você já passou. Deixa eu chamar os nossos convidados aqui pra gente sentar aqui, a gente debater desse assunto. Denise Santos, psicanalista. Gisele Soares, atriz e escritora. Jairo Rodrigues, jornalista. Fernanda Keula, apresentadora. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, lindona! Saudade! Tudo bem? Maravilhosos! Por favor, Boa sente! noite. Olha só gente bonita aqui com a gente, Tava hein? chorando com você. Ai, não é? Ai, é uma que delícia. história, Muito né, linda a Fernanda? história. Adoro. Você viu? E eu sou apaixonada por circo, né? Mas você tinha esse viés de circo na sua veia, né? Eu acho que as próprias acrobacias te Já levaram davam a ajuda, isso. já, né? Minha convidada, tá? Vocês todos, tá? Obrigada. Todos são convidados, sempre. Obrigada. Vamos lá. Tá linda, como sempre, né? Ai, obrigada. É o programa da Dani, né, meu amor? Merece essa maquiagem. Tô desde 1h da tarde me arrumando. Que linda. Gente, hoje o assunto aqui é forte, hein? Polêmico. Relacionamentos tóxicos. Alguém já passou por algum relacionamento tóxico aqui? Quem nunca, né? Conhece? Se não passou, conhece alguém que já conviveu, alguém próximo? Inclusive, com certeza, eu acho que todos nós já fomos tóxicos com alguém, né? Tivemos atitudes tóxicas. Eu acho que o autoconhecimento, a doutora vai falar isso muito melhor do que eu, ele é muito necessário para isso, para a gente identificar um relacionamento tóxico, como também nos momentos que a gente não está sendo legal com alguém, né? Seja no trabalho, na área afetiva, etc. Mas eu acredito que eu já tenha sido tóxica e sei disso. Sério? Em que maneira? Que dia? Quando eu tinha que foi uma isso? mania. Isso é muito legal falar, porque é uma coisa que hoje se fala muito e na época eu nem sabia que existia essa palavra, ghosting. Por exemplo, eu começava a ficar com uma pessoa e aí, em determinado momento da relação, aquilo não fazia sentido mais pra mim. Ao invés de eu chegar, sentar com a pessoa e falar, mesmo às vezes a gente, não tendo um compromisso sério, mas falar assim, olha, não tá dando certo, não é o momento adequado, etc, né? O problema não é com você, etc. Eu sumia. Eu desaparecia, eu não respondia mais, eu ia me afastando ali aos poucos, sabe? E isso causa, em quem gosta de você, em quem nutre um sentimento por você, isso causa uma coisa muito ruim, né? É um desprezo, como você desprezava. É um desprezo, mas na verdade era uma covardia minha em não conseguir sentar e falar, nossa, principalmente hoje, que a gente nunca sabe se a gente tá namorando, não tá, né, Gi? Namorando é tipo um casamento hoje, quase né? um casamento. Namoro, casamento, né? Com anel e tudo. Exato. Aí você dava um perdido da pessoa, você ia. Exato. Aí você ficava assim, nossa, eu não tenho nada. Será que eu tenho que chegar e falar, terminar uma coisa que não tem um compromisso sério? Mas eu acho que tudo tem que ser bem esclarecido, sabe? É verdade. Então, hoje em dia, eu não é me caro, policio. Eu me policio. É uma responsabilidade afetiva, né, doutora? Tem Com também, você e com o outro. tem também a autoestima, né? Quando você tem esses relacionamentos tóxicos, normalmente você tá com a autoestima baixa, você não tá se reconhecendo. Então termina entrando em algo que é tóxico e acha que é amado. Você Na já verdade, passou por isso, Gi, já assim, de passei. relacionamento? Assim, Tive de que você- fugir de Paris, né? Que você sabe que eu morei muito tempo em Paris. Mas você fugiu, você voltou pro Brasil por causa de um relacionamento tóxico? Exatamente. Não creio. Sim. Agora eu tô preparada pra falar, né? Mas Jura, Gi? Não fiquei sabia. um ano- Eu achei que você veio porque você quis vir. Saudade do Brasil e tal, enfim. Não, eu vim também na pandemia, eu vim antes da pandemia, eu tava noiva, né? Assim, quem vê cara não vê coração, né? Tipo, francês maravilhoso. Eu achei que tava tudo certo. Isso,
arquiteto, e a gente ia casar. 3 meses para casar. E aí ele começou a sair bastante com os amigos e desaparecia. O telefone, eu ligava, não funcionava. E aí, de repente, isso começou a se repetir. Mas na Europa tudo é mais tranquilo, então eu deixava. Uma vez ele desapareceu 2 dias, aí eu falei, não dá mais. Eu até fico nervosa quando eu falo. Claro. Tem umas coisas, né? E aí eu tive que fugir, porque ele chegou muito agressivo e me jogou numa mesa de vidro, que eu adoro mesa de vidro, e me machucou aqui, ó. Nossa, você Meu tem Deus. essa... Deixa eu ver seu braço. Por Eu levei conta 12 disso? pontos. Meu Deus, porque ele não aceitava. Tipo assim, ele queria ter... não, porque ele não aceitava que não é normal você sair e desaparecer, a gente vai casar. Então não dá pra mim viver assim. Então eu falei pra ele, eu vou embora. Aí eu tive que fugir. Aí peguei... Tipo, ele ficou 2 dias parecido, aí você foi tirar satisfação com ele, ele te joga na mesa, te Isso. machuca, você leva Isso. 12 pontos e acha que Isso. você tá errado. Isso. É um... E o mais difícil é que minha mãe se formou com 50 anos como advogada para defender a Maria da Penha. Ela hoje trabalha na delegacia da mulher. E eu, tendo uma mãe assim, eu tive vergonha de dizer para minha mãe, para você ver. Eu podia pedir ajuda dela, mas eu fiquei preocupada com a minha mãe, preocupada com ela, porque a gente acha às vezes que é culpa nossa também. O que está acontecendo? Você fica perdido. Vamos colocar a matéria e a gente debate sobre os narcisistas. Roda aí. Você já deve ter ouvido falar sobre narcisismo. O termo ficou mais famoso por conta da briga milionária entre Larissa Manoela e os pais, em que especulam que a mãe da atriz seja narcisista. Mas sabe o que quer dizer? São pessoas que possuem uma autoestima muito alta, ou seja, se colocam sempre em primeiro lugar e nada entra na frente dos seus interesses. Quem é narcisista se sente superior aos outros e não cultiva sentimentos por ninguém, o que é um grande problema na hora de se relacionar. Famosos como Donald Trump são considerados narcisistas pelo espírito de grandeza. Como saber quando estou me relacionando com um? Ótimo. Agora realmente ficou muita evidência. Agora, por exemplo, o caso dos pais da Larissa Manoela. Ai, são narcisistas, não sei o quê, é isso, aquilo. A gente não sei. O que você, como psicanalista, assim, analisando todos esses fatos, assim. Relacionamentos sempre são mais de uma verdade para a mesma história. Então, você tem a sua parte, ele tem outra parte. Então, é difícil dizer quem que está certo. Mas, sem diagnosticar ou sem colocar rótulo nessa mãe, a gente se pergunta, alguma coisa deu errado, né? Sim. Para uma filha pedir um espaço em rede nacional para romper com os pais, alguma coisa deu errado. Uma gravidade por trás disso. A própria tem, exposição, né, Dani? Isso. Então, é uma medida muito extrema para algo que é relativamente comum. A gente ficou espantado com a história, mas esse conflito familiar é mais comum do que a gente imagina. Isso faz... Toda casa tem, imagina, das grandes famílias, enfim, não tem... Tomou uma grande proporção, porque tem um valor monetário muito grande também, o que dava para esses pais uma barganha muito grande. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em pais que não conseguem dar autonomia para os filhos crescerem, o que eles tinham era uma corda muito grande, né? Era quase um joguete que era um volume monetário gigantesco. Agora, nas famílias mais comuns, entre aspas, essa manipulação acontece de uma outra forma diferente. Agora, doutora, quais são os traços, por exemplo, de uma pessoa narcisista, para a gente debater aqui, assim, para a gente entender? A palavra narcisista vem do mito de Narciso, que é aquele que olha para si. Ele olha para o lago e vê o espelho refletido, né, a imagem dele. Então, um narcisista é aquele que olha muito para si e a relação que ele tenta estabelecer com o outro não é uma relação de troca. Ele descarta. Ele Como usa, assim? Digamos assim. Ele tenta tirar proveito. Sim. Eu tive um chefe, na época que eu advogava, que é como você falou, a gente não pode diagnosticar a pessoa, né, gente, como narcisista. Mas ele tinha várias atitudes que não só eu, mas várias pessoas da equipe, nós falávamos que ele tinha traços narcisistas. Então, por exemplo, ninguém sabia fazer nada melhor do que ele.
Ele era muito centralizador e tudo que a gente fazia, que a gente tomava, ainda mais estagiário, né? A gente queria mostrar proatividade, mas assim, nada do que a gente fazia era bom para ele ou atingia algum nível a expectativa dele. Ele sempre se vangloriava das coisas, né? Que ele era o melhor em tudo, que quando ele entrou com um processo tal, ele ganhou porque ele fez isso, isso e isso. E é todo mundo que está me Ai, meu assistindo deve Deus. estar lembrando dessa história. Eu tenho Ai, até meu uma Deus. pergunta Espero pra... que ele assista e mude um pouquinho, Ficou né? famoso. Não, a equipe toda se demitiu junto. Eu tenho até uma pergunta pra doutora. Todo Doutora, mundo riu aqui, hein? uma narcisista, uma pessoa narcisista tem cura? É uma pessoa do bem? É positiva? É uma O quê? ótima pergunta. Tem um jeito? É uma pessoa assim, é pejorativo mudar ser o narcisista o tempo todo? É pejorativo? Quando o narcisista tenta controlar o outro, é esperando uma relação que é contornável ao seu modo. O que normalmente não acontece. Eu não sei o que você está sentindo, você não sabe o que eu estou sentindo. É meio inesperado. E o narcisista não gosta desse espontâneo das relações. Então, respondendo a sua pergunta, é um pouco difícil esperar, digamos, cura ou melhora. Que pena, né? Não, e outra coisa, Muda se for para Dani. análise, mas essas pessoas Porque não assim, chegam no a pessoa tem consultório. autoestima, que falaram ali E que a pessoa tem autoestima tão grande Inflada. que ela Ela acha que ela não precisa que ela não precisa ajuda. de nada, de É. ajuda, que ela é superior nada a nem tudo. ninguém, né? É isso? Essas pessoas normalmente não vão para o consultório de análise. É verdade. Por isso que é tão pouco diagnosticado, porque não são esses que procuram tratamento, porque aqueles que vão para o consultório estão sofrendo de alguma forma. E essas pessoas, mais difícil. Por exemplo, no Agora, caso uma do Diego, né, pessoa- Diego? Por exemplo, você no esporte. Ego, acho que tinha no seu esporte, né? Devia ter muito essa coisa dos narcisistas lá, assim. De tipo, nossa, eu sou melhor, eu consigo, eu não preciso de você, ou não. Não, eu acho que não é só no esporte, na realidade, todos os Todas as locais profissões. que a gente caminha vão ter pessoas narcisistas. Eu vejo, estava com a sua pergunta foi muito interessante, que você falou assim, tem mudança? Eu ia falar a mesma coisa que ela falou, com certeza com análise, mas a pessoa não vai procurar. Essa pessoa que está, por exemplo, no relacionamento abusivo, ela muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, não consegue identificar que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Isso seria porque ela acha que ela está protegida naquele relacionamento? Pode ser. Em 2020, quando teve o isolamento, o distanciamento social, da o pandemia. número de agressões físicas à mulher aumentou 40%, porque os casais passaram a ficar mais tempo Ter a dentro de convivência casa. mais, né? E eu atendia um grupo como voluntária para fazer acolhimento dessas mulheres que estavam em situação de violência doméstica. E escutando alguns casos, você percebe que algumas delas estavam em relacionamentos abusivos 1, 2, 3, 4. Só foi passando. Você vai falando com essa mulher, ela não consegue identificar o porquê que ela faz laço com esse tipo de agressor travestido de romantismo, muitas vezes, de cuidado, de protetor. Voltamos em 30 segundos. O Ultra Prêmio foi um grande sucesso. Por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio, agora com muito mais prêmios. Renault Kwid, iPhones 14, PlayStation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com mais chance de você ganhar. Vamos pro próximo, então. A gente falou de narcisismo, vamos pro golpistas. Nossa, Olha meu aí, Deus. olha aí. Tá cheio, Tem né? vários. Vamos aqui, ó. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez melhores na hora de enganar os outros. O alerta sobre golpistas ganhou mais repercussão após casos famosos como o golpista do Tinder, em que um homem fingia ser herdeiro de um empresário no ramo dos diamantes para conseguir dinheiro das vítimas. Depois dele, outros vieram à tona. Por exemplo, Ana Sorokin, que também ganhou um documentário no streaming. Devolve o dinheiro, por favor. Pra que isso? Por que tá sendo tão dramático? E o recente caso do brasileiro João Vitor, que está sendo acusado de enganar a todos,
fingindo ser filho de um sheik milionário para ter acesso aos eventos de luxo com o apelido de João Versus. Os golpistas possuem traços de sociopatia e grande poder de convencimento. Então, como evitar cair nessas ciladas? Nossa senhora. Nossa é uma senhora, cilada, viu? hein? Gente, o golpe tá aí, cai quem quer, Eles né? convencem todo mundo, né? O golpe tá aí. Esse moço, esse último, João, eu fiquei sabendo, vendo os TikToks, né? Que eu sou fã de TikTok. Eu não tenho idade pra TikTok, mas eu amo curtir aqueles vídeos, né? E aí, eles expondo, quando ele falava, por exemplo, que ele tinha sido convidado por uma marca estrangeira para a primeira fila do desfile, e o desfile era beneficente, podia entrar quem quisesse, assim, de querer mostrar aquilo que não é, de querer conquistar pelo dinheiro. É uma psicopatia isso? Sim. Nesse nível, sim. Eu já entrevistei aqui um golpista aqui no Sensacional. Lembra, gente? Faz tempo, que era o Marcelo, né? Mas ele confessava que ele era um golpista. Ele enganou Mauri Júnior, lembra? Falando que era o filho de uma companhia. Teve até um filme. É verdade, eu lembro. Esse moço é famoso. Sim, ele veio do meu programa. Maravilhoso. Veio aqui e falou que ele fazia. Não, sabe por quê? Foi tão engraçado, gente. Foi tão engraçado que na época, eu lembro que a Núbia Oliver tava, acho que sentada aqui, não lembro, acho que mais ou menos aqui, ele tava comigo. E ele começou a falar. Eu vi que a Núbia começou a se encantar com ele. Ele é assim. Ele é assim. Carismático, Carismático. Eles são muito Os carismáticos. golpistas são carismáticos. Esse homem, igual você falou, ele é maravilhoso porque ele te convence que ele é o filho do dono da companhia aérea. E ele é tão envolvente. Esses golpistas, eles são tão envolventes que aí você já tá marcando de gente. Eu não julgo quem cai no muitas golpe. vezes usam o poder da Você já sedução caiu pra no isso, golpe, né? Fernanda? Meu amor, todo dia eu caio num golpe. Sério, já chegou Todo dia eu um? caio num golpe diferente. Eu sou uma pessoa que eu até tô tentando trabalhar isso na minha terapia, porque eu tenho um perfil de ser um alvo dessas pessoas. Voltamos em vida. Eu tenho um irmão que às vezes ele fala, eu tô em tal lugar, mas não tá nesse lugar, só pra conquistar as meninas, tipo... Olha, o seu irmão golpistinha. Isso. Entregou o irmão agora em rede nacional. Ele faz isso exatamente por causa das redes sociais. E é muito engraçado. Tipo, tá tomando um champanhe super caro, mas na verdade não é o champanhe. Assim, é uma coisa muito doida. É o quê? Tubaína? Sei lá, água dentro do champanhe. É uma coisa doida. Ele faz isso pra conquistar as mulheres. Exatamente. Olha, que coisa, gente. É um possível paciente. É o dublê do rico, né? Dublê de rico. Ô, Denise, o que explica isso, esse golpista? É uma conduta de caráter? O que faz uma pessoa ser um golpista? O que acontece? O jeito que ela enxerga o outro é diferente. Porque pessoas normais vão enxergar o outro demandando amor. Então, o normal sempre entre aspas, tá, gente? Porque normal também nós não somos. Mas a gente espera uma relação com o outro que é uma relação de troca, de afeto. Nós temos medo de ser rejeitados. A rejeição para nós é péssimo, porque abala nossa autoestima e a gente fica numa situação difícil, porque a gente espera o amor do outro. O golpista, não. Ele não tem sentimento, não, golpista, ele vê uma por vítima, exemplo. um potencial Por exemplo, vítima. se ele faz um golpe ali, ele não sente um ressentimento. Ai, meu Deus, eu fiz o golpe com essa moça, não sei o quê. Depois se arrepende, nada. Não, tipo, é normal. Não, o jeito que ele enxerga a relação com o outro é uma outra conotação. E por isso que eles aprendem habilidades sociais para conseguir tirar do outro... não na força, não na mão armada, mas pela sedução, pela inteligência. Boa. Vamos pro próximo tema, ciúmes doentio. Esse é um tema muito importante. Roda aí. Muita gente acha que ter ciúmes em uma relação é normal, só que não é bem assim. O ciúmes doentio é quando o parceiro ou parceira acredita que está sendo traída o tempo todo e enxerga qualquer atitude como um sinal de traição, mesmo que não seja verdade. O desespero e desconfiança faz com que haja violação da privacidade e controle
do que o outro está fazendo, sem contar o medo do término. O ciúmes doentio também é capaz de causar mortes, como foi considerado o caso da Daniela Pérez, assassinada por seu par romântico na novela de Corpo e Alma. Um crime choca o país. O ator Guilherme de Pádua confessa que é o assassino de Daniela Pérez. Guilherme de Pádua revelou detalhes brutais do crime. Existe um limite de até onde o ciúmes pode ser considerado saudável? Voltamos em 30 segundos. Costumo dizer que 2 endereços trazem dignidade a uma família: o de casa e o do local de trabalho. Por isso, nós do Republicanos estamos no Congresso Nacional trabalhando para que o setor produtivo seja gerador de emprego e renda e mais brasileiros possam ter acesso à moradia e emprego digno. Conheça nosso manifesto político e filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Existe, né? O que é saudável, um ciúmes, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. O que é saudável? O que é saudável também é relativo. O que é saudável para mim não necessariamente vai ser saudável para o Diego, por exemplo. Então, quem determina esse saudável é a dupla que ali se relaciona. Porque fala assim, se não tem ciúme, porque não gosta de mim. Aí se tem ciúme, você é doente. E então tem é complicado isso, né? E tem também aquele que, como meu ex, né? Ele criava algo que não existia ainda. Tipo, eu sei que ele tá olhando pra você, eu vi você olhando pra ele, vai criando algo que nem existe. Agora, eu não sei o que é isso, essa paranoia, né? Da criação dos ciúmes. Porque não tá existindo nada e a pessoa tá criando. Por exemplo, você ia num restaurante, se tivesse uma pessoa sentada numa mesa... Com a gente, ele tá olhando pra você. Eu falei, não tá... Tipo, ele criava um monte de coisas assim. Eu ficava passada. Eu falei, não tá. Seu amigo não tá olhando pra mim. Então, assim, a nossa noite ficava horrorosa. E tinha esse ciúme que é além, né, do ciúme saudável. Era, tipo, paranoico. Sim. Era muito cansativo, assim, era horrível. Não, você fica, né, realmente... Eu já tive relacionamento, assim, com ciúmes. De eu chegar no restaurante, eu adoro ver gente, né? Então, hoje, a coisa mais o prazer que eu tenho é chegar e eu gosto de sentar, assim, onde que eu vejo todo mundo. Que eu vejo o prato, porque eu gosto de olhar o prato dos outros, sabe? Pra ver o que pediu, pra ver se eu gosto, sabe? Não, eu tive um relacionamento que eu tinha que sentar pra parede. Assim, eu não podia... Eu tinha que sentar olhando pra parede. Não podia olhar pra ninguém. É horrível isso, porque você fica, né... Mas eu não aguentei, não. Deus me livre, relacionamento assim, com gente bem doente, estranho. né? Sim. Nós falamos aqui, agora há pouco, que desconfie dos excessos, né? As pessoas que precisam mostrar muito, ou que precisam falar muito, ou que se expressam de forma exagerada. Para a psicanálise, a gente tem uma frase que é muito interessante, que é: todo excesso esconde uma falta. Então, esse ciúme também diz sobre uma autoestima baixa, de repente? É, possível, Porque né? amar, se é uma relação de troca, esse amor vai me deixar de alguma forma vulnerável. Eu vou pensar em perder aquela pessoa que amo. E isso, para algumas pessoas, pode ser insuportável. Pode gerar uma autoestima ou uma fragilidade tamanha que a pessoa precise controlar tudo a todo tempo para se sentir seguro. Isso não é mais talvez vida, né? Seja uma condição psicológica também da pessoa, né? E existe algum tipo de tratamento para que a pessoa consiga dosar essa situação do ciúme? O ciumento aparece mais no consultório. O ciumento aparece mais. E aí, ele falando sobre tudo isso, ele consegue relaborar e mudar, se assim quiser, a relação que ele tem com o outro. Mudar. Vocês já passaram, Diego? Você já passou? Você é bonitão realidade... desse jeito aí, que mudou tudo. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade. Eu sou muito curioso, né? Sim. Em cima disso. Eu tive um relacionamento que eu achava que eu era ciumento demais. E um dos motivos que eu achava que eu era ciumento demais, porque, assim, eu sou muito bem comigo mesmo, eu não tenho problema nenhum em aceitação nenhuma da minha vida. E a pessoa nunca tinha postado uma foto comigo. Isso me incomodava muito. E eu tenho certeza que eu terminei o relacionamento muito por conta disso. Não é por uma questão de que eu não tinha sensação de exposição, mas eu tinha a sensação que me escondia. Isso é algo exagerado, meu? Não necessariamente. O que acontece muitas vezes, escutando histórias
e sobretudo de relacionamento, eu percebo também que as pessoas não conversam muito. Então, por exemplo, tornar público um relacionamento é importante para você? Fale sobre isso. Olha, eu preciso que o nosso relacionamento se torne público. Não, mas na realidade já, assim, ele já tinha sido tornado público não porque eu quis. Então, depois disso, eu me senti incomodado de, por exemplo, tudo ter que ter um pouco de pudor. Uhum. De ter cuidado demais. Eu não sei, quando você tá com uma pessoa que você gosta, você tá com ela porque você tá com ela, Sim. ao meu ver. Não importa o lugar, você pode estar num lugar simples, um lugar mais arrumado, pode estar... Tudo sempre tá bom. E a sensação que eu tinha que não, que era que eu era escondido, mesmo depois de ter sido tornado público. Sim. Isso Ou era uma talvez coisa... a insegurança da pessoa também. Às vezes é da pessoa, não vou ficar postando meu bofe. Eu também não gosto de ficar postando foto do meu bofe, não. O Diego, você é bonitão desse jeito, entendeu? Aí fica cheio de, entendeu? Às vezes é o contrário, é coisa da sua cabeça, não é? Não pode ser também ao contrário? Pode, por isso que é importante conversar. Conversar, porque às vezes uma pessoa quer esconder aquela... Eu, por exemplo, eu tenho amigas minhas que não postam foto do marido. Bonitão o marido, mas não quer que ninguém fique postando a foto do marido. Vou até aproveitar o momento que tá falando de relacionamento. Ó, gente, eu tô solteiro, tá? Já tem 2 anos de reciclagem. Ótimo! Pode mandar correr. 2 anos, mas beija na boca, beija. Com certeza. Ah, com Diego, certeza. olha. Solteiro, sem ex pra superar. Yes. Não é? Isso é importante, né? Solteiro, sem ex pra Tô superar. reciclado, pô. Exato. Reciclagem é importante. Exato. E você, já passou Fernanda? por uma terapia. Eu tô solteira também, é bom dizer. Né, gente? Mas é igual vocês estão falando aí. Eu tenho muito cuidado com a questão de ciúmes, porque graças a Deus a minha referência de relacionamento em casa, meus pais são casados há mais de 40 anos, e meu pai, ele sempre foi um cara de turmas. Os amigos do meu pai são mais novos que eu. Meu pai tem 70 anos. Ele vai para Barretos. Ele sempre foi um fanfarrão. Belo vivan. Um bom vivan. E a minha mãe é uma pessoa tão segura e o relacionamento deles é tão sólido. E eu nunca presenciei uma briga dos meus pais em casa por causa de ciúmes. Porque, primeiro, meu pai é uma pessoa que passa super segurança para minha mãe. Ele é uma pessoa muito verdadeira. Então, tô indo para Barretos com meus amigos, eu estou lá com os meus amigos e isso é verdade. Não tô lá para me, né? Tô lá para me divertir, que a gente é do interior e ele ama montaria, etc e tal. E a minha mãe é uma pessoa que incentiva ele nessas coisas e eles conseguem manter esse equilíbrio. Então, assim, às vezes ele vai pescar, eu ligo para minha mãe, e aí, mãe, cadê o papai? Ah, o seu pai tá pescando, graças a Deus que esse final de semana eu vou descansar. Então, assim, não é aquela coisa, ele não tá pescando, ele não vai. Não existe essa mentira, porque é muito pautado na verdade. Então, eu acho que é o que você falou. É passar segurança, ambos da relação, né, para viverem um relacionamento mais saudável. Agora, tem gente que vai ser ciumenta com qualquer coisa, que era o caso do meu ex-namorado. Assim, se eu chegasse, um exemplo, tá? Se eu chegasse com um relógio em casa, quem te deu esse relógio? Oxe. Tipo, qualquer coisa, não importa o quanto você for verdadeiro, ele sempre vai achar algo pra sentir ciúme. Vamos falar de psicopata? Roda o psicopata. A psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial que pode surgir pela genética e o ambiente da criação. Os psicopatas são pessoas que possuem dificuldade de sentir remorso ou empatia e costumam não manter amizades. O comportamento é capaz de desencadear atitudes agressivas e violentas, muito comuns em criminosos, como é o caso da Suzanne von Richthofen. A mulher que assassinou os pais de forma planejada pode se encaixar na psicopatia pelos traços manipuladores e atitudes frias. Mas o diagnóstico não é fácil de ser feito, então, como reconhecer uma pessoa psicopata? Sofri muito já e eu continuo. Não é uma coisa fácil estar aqui. Mas eu quero ter a chance de recomeçar. A justiça me deu uma sentença, eu tô pagando por ela. Nossa, ótimo.
Como identificar um psicopata? Algumas profissões, inclusive, eles têm reconhecimento, porque se para fazer o que eles fazem precisa de distanciamento, para algumas profissões eles são perfeitos. Por exemplo, um cirurgião. Por exemplo, quais? Um neurocirurgião, que ele precisa ser racional, pragmático, precisa ter o distanciamento emocional para fazer aquele tipo de tarefa. Seria uma boa profissão para eles, por exemplo. Uau! Nossa, sério? Sim, então... Eu já ouvi dizer que os psicopatas estão nas melhores profissões, inclusive, né? Num ambiente corporativo, vamos imaginar uma grande empresa, onde, para aquele executivo, ele precisa demitir um monte de gente. É uma coisa que precisa ser feito. Algumas pessoas vão fazer aquilo com o coração na mão. Algumas pessoas vão fazer com mais facilidade. Seria um bom cargo. E quais são as características para a gente identificar um psicopata, por exemplo? A Suzane, ela fez alguns testes durante a sentença, porque ela ia pedindo revisão, né? Isso saiu numa biografia recente. Ela ia pedindo revisão para sair incondicional e o juiz pedia alguns testes. Então dá para fazer alguns testes para avaliar o nível de psicopatia que aquela pessoa tem. Conversando, como eu disse, essas pessoas normalmente não estão no consultório, mas escutando, você vai escutar como que ela coloca o outro na cena. Se é com remorso, se tem culpa, se não tem, se tem prazer em fazer o mal ao outro. Então, a gente vai escutando sobre isso. Se o outro é um agente de troca ou é um agente, ou é uma vítima, porque tem uns que nomeiam, né? Estou me relacionando com a vítima X. Então, aí fala vítima assim? Sim. Chega assim na boa, ó, estou me relacionando com a vítima tal. Sim. Então ele tem um interesse específico, a pessoa que chega e pontua exatamente dessa forma? Normalmente é proposital, intencional, esse nível. Vamos pensar que a gente está falando de uma escadinha. Então, a gente já está no topo da escada, né? Então, a relação que ele estabelece com o outro é intencional, visando algo. Se um psicopata nasce, ele tem cura, por exemplo, ele pode ir no consultório e falar, não quero mais ser psicopata, eu não quero ter mais a frieza. Ele consegue trabalhar isso para ele resgatar alguma coisa de bom, assim, para não ter essa frieza? Vamos supor que ele tenha nascido com essa predisposição, mas que tenha recebido durante a infância afeto, carinho, acolhimento, limite. Então, o limite é muito importante para essas pessoas, porque ela não reconhece, ela reconhece o limite do outro, a fragilidade do outro, mas ela não tem barreira. Então, não é só amar, não é só acolher, mas é também mostrar para essa criança que ela não pode ter tudo. Se esse cenário, vamos chamar de perfeito, tivesse acontecido, talvez a gente tivesse uma história diferente. Só pra gente encerrar a parte do psicopata, que nem todo psicopata mata, né? São níveis, né? Pelo que assim, a gente tá falando. É o extremo. É o extremo, né? Sim. De psicopatia e tal. Sim. Porque às vezes tem um psicopata, né? Aquela coisa que até serve numa profissão, que é aquela pessoa mais fria e tal, mas não significa que ele vai matar alguém. Apenas 4% da população mundial vai virar serial killer. Entendi. Vamos falar agora, o próximo tema vai ser fazer mal para si mesmo. Roda aí. Olha só, gente, o Festival de Prêmios não para de inovar e foi pensando em você que trouxe os melhores prêmios por um precinho pequenininho. Então, se você gosta de ganhar prêmios, pagar barato, esse recado é para você. Já pensou em uma assinatura que te dá a chance de ganhar vários prêmios diariamente? Então, gente, eu estou falando de prêmios como Alexa, Xbox, caixa de som JBL, iPhone, drone profissional e até um
carro 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro 0 quilômetro. Uma picape que é a mais desejada do momento, viu? Além de tudo isso que eu estou falando, você também pode renovar a sua casa. Olha que legal. Tem um monte de vale compras da Polishop para você aproveitar. Até R$10 mil para gastar como você quiser na loja, viu? E o melhor de tudo, gente, é o preço. São apenas R$5 por semana. R$5, gente. Participe agora mesmo. Está pensando o quê? Corre para o site agora, festivaldepremios.com.br, captura o QR Code e aproveita. Porque, olha, Festival de Prêmios é o mais premiado, é aqui da Rede TV. Tá tudo de bom, ó. Torcendo os dedinhos por você, viu? Boa sorte. Já sentiu que você não merece as coisas boas que acontecem na sua vida? Esse sentimento é conhecido como autossabotagem. Um comportamento que parece inofensivo e pode destruir as suas chances de ter sucesso. É quando a nossa mente cria problemas e muda a forma de enxergar o mundo, enchendo de pensamentos negativos. O ato de fazer mal a si mesmo é tão poderoso que pode mostrar que as drogas são o melhor caminho. Um exemplo de quem lutou por anos contra isso foi o Fábio Assunção. Hoje, o ator segue uma vida saudável e fala sobre a importância de se cuidar. O que fazer para não enganar a si mesmo? Olha, o que fazer para não enganar a si mesmo? Se sabotar, né? Né, doutora? Quero que você me dê essa dica aqui para todo mundo, só que eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Não desgruda da gente. E quando eu chegava, pânico total. Eu já me sabotava antes do teste. Sensacional, a gente deixou uma perguntinha aqui no ar, né? Como não se prejudicar a si mesmo, né? A gente se sabotar, porque às vezes a gente acha que não é merecedor disso, não é merecedor daquilo, não é? Isso acontece muito. Eu queria só, por mim, um exemplo, quando eu fui tentar minha carreira fora, né, como atriz, apresentadora na França, toda vez que eu ia num casting, sempre tinha outras meninas que não eram brasileiras, então eu sempre estava falando para mim, e se eu não passar do teste? Porque eu não falo bem a língua? Porque como eu vou pagar meu aluguel? E não sei o quê. E quando eu chegava, pânico total. Eu já me sabotava antes do teste. Eu já colocava tudo isso na minha cabeça. E depois que eu fui trabalhar isso, tipo, 2 anos depois, que foi a autoestima. Em termos práticos, como sair dessa cilada é, de fato, se conhecendo melhor. Conhecimento. Sim, só que tem uma pegadinha que o senso comum não fala, porque normalmente não entende. A gente fala de autoestima e que é importante ter autoestima, e realmente é importante. Só que pra gente se amar, pra gente ter autoestima, alguém precisou ter amado a gente antes. Verdade. Essa parte ninguém conta. Não mesmo. Porque a gente só é capaz de amar a nós mesmos se a gente teve amor na infância. A nossa relação com o outro... É mesmo. É fortíssimo. Se a gente teve uma relação... Nas primeiras relações de desamparo, quando a gente vai para a vida adulta, a gente vai procurar relações parecidas, que muito provavelmente serão de desamparo. Então, autoestima, ela só existe quando alguém te amou primeiro. Verdade. Nossa, gente, eu vou sair daqui com uma uma sessão de chavezinha, terapia né? pronta. Virou uma chavezinha pra mim também aqui. Não é? Mas aí a gente não acaba Mas e se a ficando pessoa ninguém amou? É uma pessoa que ela quer resgatar isso, ela quer se conhecer melhor, ela quer não se sabotar. Qual que é a receita? Tem que procurar um psicólogo, fazer uma terapia para ela procurar essa felicidade dentro dela? Como que faz? Sim. Falando sobre essa história, ela vai ter possibilidade de reparar aquilo que não teve. Só que não numa condição de subserviente, de dependente, como você ia perguntar, mas numa relação de troca. Onde ela ame e também é amada. Ai, meu Deus, o tempo, a diretora tem que encerrar as plaquinhas aqui, vocês me jogando na minha cara que tem que encerrar. Eu não quero encerrar isso, eu quero ficar mais 2 horas vai aqui. ter que me chamar para mais programas, porque todos os assuntos eu quero comentar. Ai, muito bom, muito bom. Gente, quero agradecer a presença daqui da doutora Denise Santos, psicanalista. Muito obrigada, viu? Obrigada, pela sua adorei. participação. Gisele Soares, maravilhosa atriz, tá com o livro aí. Livro bom, Ju, como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Vocês aí que não querem cair em armadilhas, né? Eu tenho uma carreira de 13 anos sólida lá na França, né?
programa de televisão, cinema nacional, levei filmes para Festival de Cannes, então aqui é para as meninas não caírem nas ciladas que eu caí lá para ajudar vocês. E tá, isso tá aí, vendendo no adorei. meu Instagram. Que legal. Tem um link lá no perfil do Obrigada, Instagram da Linda, livraria. pela sua participação aqui. Viu? Eu que Bom agradeço revê-la. estar aqui mais uma vez. Legal. Diego Hipólito, muito obrigada, meu amor. Sucesso lá no circo, tá? Eu que agradeço sempre a oportunidade, gente. Muito bom o papo, né? Porque a gente Delicioso. vê que tudo é sempre muito similar, tudo é muito ligado, né, um ao outro. Um aprendizado, E o seu programa né? sempre pra mim é uma oportunidade. Me emocionei, fui homenageado. Obrigado, parabéns sempre pelo seu sucesso. Obrigada, meu amor. Adoro quando você vem aqui, viu? Jairo Rodrigues, jornalista maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui também, tá bom? Eu que agradeço, Dani. Um privilégio para mim hoje estar aqui no seu programa. Parabéns, sucesso aí sempre. Você sempre trazendo aí assuntos importantes e pertinentes. Parabéns para sua equipe e essa plateia maravilhosa que está sempre aí no Sensacional. Obrigado. Fernanda gratidão. Keula, maravilhosa, linda. Boa noite, Dani. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por tudo. Sua equipe aqui, esses convidados maravilhosos, plateia maravilhosa. Um beijo pra minha família. Eu amo muito. Amo vocês, tô com saudades. Legal. Gente, lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui na telinha da Rede TV, 22h30. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E fique agora com É Notícia. Valeu, gente. Valeu, minha plateia. Lindas. Lindos e lindos.